Dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos ao terceiro dia da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. E vamos em frente, vamos começar a nossa live. Que hoje seja um maravilhoso dia para todos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Bom dia, Mari, tudo bem? Você sabe que, e também para quem estiver assistindo gravado, eu refiz a meditação de ontem. Nossa, foi muito legal. Porque a primeira vez que eu fiz, quando eu fiz a live, vieram 3 palavras naquela hora da sua versão do futuro. O que que ela tem, faz e é. Eu até anotei no papelzinho aqui. E aí depois, quando eu fiz à noite, veio outras 3 palavras. Eu acho que eu vou até refazer de novo. Que vou começar a pegar os pedacinhos do quebra-cabeça do meu eu do futuro. É muito legal. A Mari, acabei a yoga agora, inspiração sua. Aí, eu tô fazendo todo dia. Gente, tô fazendo todo dia yoga. É muito, muito bom. Faz muito bem pro corpo, pra mente, né? E a gente trabalha a respiração também. Depois eu vou te chamar, a gente conversa mais da yoga. Eu vou escrever um pouquinho sobre como foi pra mim esse processo de começar a fazer yoga, os benefícios que eu percebi. E vou começar a colocar cada dia um pouquinho, como se fosse um diário, pra gente acompanhar, assim. Vai ser bem legal. Bom dia, Mi, tudo bem? Bom dia, Selma, tudo bem? Gente, vamos lá. Seguinte, vamos começar, né? Deixa eu ver como é que a gente tá de horário. Esperar mais um minutinho o pessoal entrando, mas a gente já vai repassando o que a gente assistiu ontem, né? Hoje eu trouxe, vamos ver. Hoje tem bastante coisa, porque eu vou ler muita coisa do livro. Por quê? Porque a gente está estudando o livro, né? Então não faz sentido eu pegar e não usar o livro como linha guia central aí da nossa maratona, né? E a gente vai falar hoje sobre o que dirige a sua vida. Olha que bacana, né? A gente veio lá do primeiro dia falando sobre tudo, tudo gira em torno de Deus, né? Não é sobre, o foco não sou eu, o foco não é você, o foco é Deus. A vida é obra de Deus. Nós existimos para nos integrarmos a essa dinâmica da obra de Deus, né? Tudo é uma jornada para a gente ter consciência de quem nós somos, os seres sagrados que nós somos, partículas de Deus, né? Criados à sua imagem e semelhança, ainda que em uma mínima centelha. E para que a gente possa fazer a caminhada do desenvolver, do despertar da consciência, para a gente poder se aproximar mais do nosso querido Pai, né? Nosso querido Pai, criador de tudo que existe. No segundo dia, a gente falou sobre você não é um acidente, então o quanto que cada um de nós é especial e peculiar, né? Na sua constituição como um todo, física, mental, emocional, espiritual, tudo de alguma forma tá certo da forma que é, e claro, o que pode ser melhorado deve ser melhorado, não só dentro da gente, também fora da gente, né, num contexto mais amplo, porque justamente esse caminho do aprimoramento é o caminho que vai fazer a gente chegar aí na perfectibilidade do Criador, né? Bom dia, tia Sandra, tudo bem? Então ontem nós vimos, né? Você não é um acidente. O quanto somos especiais e a gente se esquece disso. O cuidado e a atenção de Deus ao nos criar, mesmo antes dos nossos pais pensarem em nos colocar, nos trazer para este mundo. E nós vimos também o amor próprio, que é você querer o seu bem, a autoestima, você agir pelo seu bem, e a autoaceitação, você perceber que você é merecedor do seu bem, você se acolher, né? Praticar efetivamente esse amor próprio e essa autoestima. Hoje a gente vai falar sobre o que dirige a sua vida. Então tem bastante coisa, vamos começar, né? O pessoal vai entrando e vamos em frente. A frase da passagem bíblica de hoje, tem sempre uma passagem bíblica, tá bem grifadinho aqui, anotações e tudo. Tem uma passagem bíblica e tem uma frase. Então a passagem bíblica. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja. Está em Eclesiastes. E aí a frase: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. O homem sem propósito é como um barco sem leme. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola,
estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige a sua vida? E aqui eu trouxe até uma reflexão que eu acrescentei. Eu vou acrescentando alguns comentários que eu fiz anotações. Bom dia, Dê, tudo bem? Onde você focaliza a sua atenção, a sua energia, é o que dirige a sua vida. Já parou para pensar nisso? A gente vai falar mais sobre isso agora. Onde a gente não para pensar, mas vamos supor, se você passa um dia inteiro preocupado com uma coisa, o que dirigiu aquele seu dia foi a sua preocupação. Se você passa o dia inteiro aborrecido com alguma coisa, o que dirigiu o seu dia foi o aborrecimento. Quando você olha para trás e você lembra do seu dia, do que você lembra? Aborrecimento. Aí pensa o quanto que a gente intoxica nosso próprio corpo, né, com os processos bioquímicos que acontecem, tanto neurotransmissores como a parte hormonal, né, que a gente fica gerando aquele estresse contínuo, né, que a gente falou ontem do burnout, né, o empilhamento. Então, neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam direcionando você. É possível uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Então, a gente vai entrar aí em coisas que a gente, sem perceber, muito comumente permite que dirijam a nossa vida e a gente vai vivendo reativamente só tentando cobrir, sabe? Esses buracos. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pela lembrança, né? O que acontece? Eu cometi um erro há 20 anos. E quase todo dia eu tô lembrando daquilo. Ai, meu Deus, eu cometi um erro. Quer dizer, na verdade, para minha mente, a mente não tem tempo e espaço. Para minha mente, eu estou cometendo aquele erro todos os dias. Vamos fazer uma conta? Só para a gente ter uma mensurar aqui. 20 anos vezes 365. Vamos esquecer que tem anos bissextos. Me ajuda aí na conta. Se fosse vezes 2, daria 730, né? Mais ou menos. Mais o zerinho do 20 vai para 7.300. Então, é como se você tivesse cometido o erro 7.300 vezes. Um erro que você cometeu há 20 anos e você lembra dele todos os dias. Porque para sua mente, você comete o erro toda vez que você lembra dele. Porque os processos bioquímicos acontecem quando você acessa a sua memória. Então, a importância da gente fazer os processos de reprogramação mental, de ressignificar os sentimentos, de desenvolver novos valores e princípios para dar um novo sentido para os nossos pensamentos, dar uma nova direção para os nossos pensamentos, né? Então, olha só, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia: andar pela vida sem propósito. E aqui tem uma coisa que eu quero também deixar pontuado, que a culpa, ela tem assim, olha que interessante, se eu tenho culpa porque eu sei o que é certo e o que é errado, né? Eu sei o que é certo e o que é errado. E aí eu tenho culpa porque eu considero que eu fiz o errado, né? Mas ao mesmo tempo, ela vem para uma pessoa, para uma alma que tem a busca do bem, né? Então, ao invés de a gente sentir culpa, por que a gente não se ocupa em buscar o bem, já que a gente sabe? E aí muitas vezes acontece o que ele tá falando, ó, andar pela vida sem propósito, né? Será um fugitivo errante pelo mundo, porque aí você se desvia, você fica tão naquela culpa que você desvia de um caminho de crescimento que poderia ser muito maior, né? Eu quero contar uma história para vocês aqui, que é de um livro que eu li uma vez, que é um livro espiritualista, tá? Então, só pra gente entender, existe uma diferença entre espiritismo, espírita e espiritualista. Espiritismo e espírita é tudo que é ligado especificamente à doutrina dos espíritos de Allan Kardec, tá? Tudo que não é espírita de Allan Kardec é espiritualista, tá? Então, por exemplo, uma vez eu li um livro de um britânico que fala sobre questões da jornada evolutiva da consciência, da energia da consciência ao longo das encarnações. É um livro espiritualista, tá? Então, pra gente conseguir... Vamos ler um livro do Chico Xavier. É um livro espírita, porque tá dentro do compilado
da doutrina de Allan Kardec, tá? E eu li um livro espiritualista e a história era um barão muito rico, muito poderoso, e ele, mas uma pessoa muito ruim, mas ele aprontou com a esposa dele. Ele queria se livrar da esposa, e aí ele pegou, armou passava-se na época que tinham escravos, né? Então ele aprontou para um escravo e se deitar com a esposa, ele pegar no flagra, uma coisa assim horrível. Então ele foi fazendo coisas, ele foi fazendo só aprontando. Como é que é? Fugitivo errante do mundo, né? Andar pela vida sem propósito, entendeu? Aí ele chegou no fim da vida, morreu. E aí, ele era tão apegado à matéria, que ele ficou sendo consumido, a alma dele ficou presa no corpo. E ele ficou sendo consumido. Ele viu todos os vermes consumindo o corpo dele, sentia dor, inclusive, de tanto apego pela matéria que ele tinha. E aí, bom, passado esse processo, ele vai lá para um momento de olhar para a sua vida e fazer uma análise de como que ele fez naquela encarnação. E ele começa a ver aí uma perspectiva do que ele fez. E aí, vamos supor que é um anjo, vai. O anjo que estava lá fazendo o julgamento, lá, a análise da vida dele, mostra, você fez isso aqui, né? Você aprontou isso, fez isso de mal para uma pessoa, fez aquilo de mal para outra pessoa, você foi um homem muito poderoso, você usou seu poder para prejudicar pessoas, né? Você roubou, você não sei. E aí ele mostra a vida que ele podia ter tido. Ele mostra tudo o que ele podia ter realizado. Ele fala, olha, você poderia, com a sua fortuna e o seu poder, você poderia na sua aldeia ter feito escolas, você poderia ter construído hospitais, você poderia ter feito muito mais realizações, você poderia ter mudado a vida de tais pessoas, você poderia ter impactado tantas e tantas, centenas, milhares de pessoas, com tudo que você poderia ter feito de bom, com o seu poder e com o seu dinheiro. Então, até para aproveitar e encerrar aqui essa história com essa frase, poder é missão, entendeu? A gente vai ver aqui, ele vai falar aqui, né, existe uma questão aí no cristianismo sobre a questão da riqueza, né? A riqueza por si só, ela não é ruim, né? O que acontece é que ela traz facilidades. E se o nosso interior, se o nosso ego não estiver controlado, se a nossa alma não estiver com clareza do que dirige a nossa vida, pode se fazer mau uso. E aí a gente começa a entrar nessa espiral de sentimentos, ações e comportamentos que vão desviando a gente do nosso propósito, né? Então, voltando aqui, deu para entender mais ou menos, gente, a história? Comentem aí o que vocês acharam. Então, vamos lá. Somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Eu falei isso, inclusive, numa aula do Milagre da Manhã, não, da Jornada Decolando para 2023. O livro Segredo fala um pouco disso, que nós somos hoje o resultado das escolhas que a gente fez até hoje. Mas a gente não é obrigado a ser assim para sempre. A gente pode, neste momento presente, que é o momento que a gente tem o poder de mudar algo, projetar algo novo. E mudar os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Só que a gente precisa o quê? Né? A nossa mente, ela é como se fosse um reservatório, né? E a gente vai guardando informação, entendeu? Então a gente vai guardando informação na mente. Então, o que a gente alimenta a nossa mente, as leituras, os vídeos, todas as informações, as pessoas com quem a gente convive, né? Tem gente que a gente acaba tendo que conviver no trabalho, na família, etc e tal. Mas aí, a gente não pode culpar o outro, não. A gente tem que olhar para dentro da gente e se fortalecer. E entender que o outro nunca deve ter o poder de tomar de mim uma capacidade de autodomínio que deve ser minha, né? Então, o propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz, como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos, né? Então, na verdade, sim, existe um processo você errou, você vai lá, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, fazer uma correção dos seus erros. E terceiro passo, haver aí, de certa forma, uma expiação, que a gente chama de karma, né? Porque a gente atrai, né? Se eu vou gerar dor pra todo mundo, se eu vou gerar mal pra todo mundo, o que eu tô atraindo pra minha vida? É uma coisa assim que né? Você já tá lá naquela vibe,
né? Nós fica, tá na vibe, entendeu? Então temos que pensar nisso. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Então, o segundo ponto aqui. O primeiro foi culpa, o segundo é raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se, interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Inclusive, gente, eu vou falar pela minha experiência nas terapias, tem muitas questões do inconsciente da infância, tá? Que às vezes a gente não... por que eu não consigo controlar? Tem uma questão de temperamento, óbvio, né? De inclinações pessoais aí da nossa alma. Tem uma questão de ambiente, de criação, de coisas que são muito claras, né? Mas tem casos também que podem vir de questões aí da infância. O ressentimento, ambas as reações são nocivas e inúteis, né? O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que ofendeu, enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Lidar com injustiças é muito desafiador, né? A gente fica revoltado. Às vezes a gente não quer perdoar porque a gente acha que perdoando aquela pessoa ela vai deixar de ser punida pelo que ela fez com a gente, né? Então a gente tá achando que não perdoando a gente tá fazendo de certa forma justiça com as próprias mãos. Mas na verdade não. Olha isso, olha o que a gente confiar em Deus. A gente confiar na justiça divina. E a gente lembrar do que a gente falou no primeiro dia. Tudo tem um porquê, né? O primeiro dia tem um porquê de ser daquela forma. Que tudo que existe é obra de Deus. E tudo está na mão de Deus. E Deus está olhando tudo o que acontece, né? Entre a terra e os céus, né? Então, o que acontece? Deus vai fazer a justiça para aquela alma, para aquele erro que aquela alma cometeu com você, né? E aí, novamente, o foco não é você, o foco não é eu, o foco não é o nosso ego. A gente tem que saber também entregar isso para Deus, né? Nós vivemos para Deus, então a gente tem que também saber entregar as nossas dores e as nossas feridas para Deus, né? Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento, né? E aí, novamente, se há 20 anos alguém cometeu uma coisa, uma ofensa, te machucou, etc., então nós estamos aí a 7 mil e quanto foi que eu falei? 7.200? Não lembro. 365 dá 7.200, 7.300, né? 7.300 dias, tá? Então é isso. São 7.300 vezes que aquela pessoa cometeu aquela ofensa com você, que você não conseguiu perdoar até hoje. Então a gente tem que repensar. É difícil, né? Tipo, mas a pessoa fez lá, aprontou, e aí eu vou deixar barato, né? Eu vi um filminho bobo, assim, desses de Natal outro dia, e a história era a moça que ela voltou para a cidade de Natal e tinha uma amiga que roubou o namorado dela. E ela não queria perdoar a moça, não queria falar com a moça. E a moça que voltou para a cidade foi abrir um café e a outra tinha um café. Então elas eram concorrentes, né? Então tinha essa dinâmica. A vida colocando elas para si. E aí um amigo em comum falou assim, E ela reclamando, porque a fulana roubou meu namorado no passado e tal. E um amigo em comum falou assim, mas você não acha que isso já aconteceu há tanto tempo? Já passou, Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente fica parado na vida, gente. A gente fica parado na vida. Perceba, quando você evolui, quando você tá olhando lá na frente, quando você tá buscando, você tá crescendo, você olha para aquelas coisas que te aconteceram no passado, você fala assim, nossa, mas isso é tão pequeno que eu não tenho nem tempo de me preocupar com isso. Entendeu? Então tudo gira em torno da gente se tornar maior, né? Eu falo que são os clichês do coach. Torne-se maior do que as suas maiores feridas. Torne-se maior do que seus maiores desafios. É mais ou menos isso. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e mande para bem longe. E o mande para bem longe. A Bíblia diz, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Lembra que a gente está aqui vendo o que dirige a sua vida, né? Então a gente tem aqui
Falamos sobre a culpa, falamos sobre o ressentimento e a raiva, e agora nós vamos falar sobre o medo. Muitos são dirigidos pelo medo, né? Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. A gente viu a questão do burnout ontem, da amígdala cerebral. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos, né? Então, geralmente o quê? Os 3 medos que eu mais vejo nas terapias, né? É o medo de julgamento, o medo de abandono e o medo de rejeição. E isso vai girando em torno de toda a sua expressão no mundo. Então, a gente acaba não se tornando uma árvore que dá frutos, porque a gente tem medo do julgamento, do abandono e da rejeição, em algum nível, tá? Em vez disso, comporte-se de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. O medo, ele acaba sendo uma forma de orgulho também, né? Porque eu não sou capaz de fazer isso, mas entrega para Deus. Se você é filho de Deus e se Deus age através quando você, né, voltando aí porque a gente... primeira aula, né? Você não é o foco. Quando você se coloca para ser guiado por Deus, fala: Deus, me preencha aqui. Age através de mim para que eu possa levar essa mensagem para as pessoas. Age através de mim para que eu possa manifestar os meus talentos e habilidades e crescer e evoluir com isso e me aproximar mais de Ti, Senhor. Percebe que isso vai trazendo uma confiança para a gente? E a gente acaba esquecendo disso. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Então, nós temos aqui a culpa, né? A raiva, o medo e o materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas: mais feliz, mais importante e mais protegido. Quer dizer, tudo gira em torno do quê? Olha só, feliz porque quando você não é julgado, você é feliz, né? Mais importante, você também é aceito. E também mais protegido, você não é abandonado. Perceba? Né? Tudo é uma busca de algum tipo de segurança, seja ela física, mental, emocional ou espiritual. Cadê? Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio. E então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. E aí eu quero pontuar uma coisa aqui, que é o seguinte, a questão da dopamina, né? Eu até li um livro, vou mostrar para vocês que esse livro é muito bom. Esse livro aqui, Hábitos Atômicos, ele conta de um experimento que fizeram com ratos, né? Então ele fala sobre o que gera a gente formar hábitos, os nossos comportamentos. A gente tem um desejo, a gente tem uma ideia, a gente tem um impulso e a gente tem ações e a gente sempre vai repetir as ações, né, os hábitos, de acordo com a resposta que a gente vai tendo de cada uma das ações que a gente realiza. E eles fizeram um estudo com ratos e eles bloquearam a dopamina, que é um neurotransmissor, da busca, né? E os ratos morreram, porque eles não tinham mais vontade de comer, não tinham mais vontade de beber água, não tinham mais vontade de nada, né? E por que o nosso cérebro tem essa coisa da dopamina? Porque nós somos criados para crescer, nós somos criados por Deus para evoluir, nós somos criados por Deus para sair dessa partícula mínima que nós somos e começar a expandir a nossa consciência para conseguir ter mais clareza e nos aproximarmos mais deles. Então a dopamina ela é extremamente necessária para que a gente possa ter essa ambição de crescer, né? Essa ambição de buscar, essa ambição de aprender mais, de ser mais, de saber mais, de fazer mais. Isso é muito legítimo. A questão é qual é a direção que a gente dá para essa energia, qual é a direção que a gente dá para essa força.
Entende? Então aqui a gente está falando o quê? De tudo que faz a gente dispersar a nossa direção. A gente tirar aí, sair da rota da nossa dispersão. E aí ele fala, autoestima e riquezas materiais não são sinônimos, né? Então a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertence, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nelas. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Então, esse cuidado. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Então, assim, eu coloquei aqui, ó, o sim para o outro é o não para mim, né? Então, assim, sempre que eu falo, deixa de fazer isso, você não quer deixar de fazer isso para ir lá comigo? Se eu tô falando sim pro outro, eu tô falando não pro meu descanso ou para outra coisa que eu ia fazer. Sim, veja, o certo e errado das coisas é a gente que vai ponderar, tá? E claro que às vezes a gente tem que também, né? Tem que também abrir mão de alguma coisa pelo outro, porque isso faz parte da convivência, faz parte do amor, né? Da doação, etc e tal. Mas a gente tem que estar sempre se lembrando. Isso aqui, eu tô abrindo mão disso, por aquilo, por aquela pessoa, tá certo isso? Eu tô deixando de buscar isso por conta que eu tô preocupada com o que os outros vão pensar. Tá certo isso? Que na verdade sempre vai ter alguém para julgar, né? Sempre vai ter alguém para criticar, sempre vai ter alguém para falar mal. E se a gente for dar ouvidos o tempo todo para tudo e para todos, a gente não faz nada. Não é verdade? A gente não faz nada. E no fim, quem faz, vou te contar. Quem faz, mesmo os outros falando mal, quem faz mesmo os outros falando mal, tá lá vivendo sua vida, né? Realizando, testando, errando, mas está aprendendo com os erros, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Eu lembrei agora do caso da Virgínia, né, influenciadora digital. Eu estava vendo um podcast onde ela estava contando como que ela surgiu, e ela surgiu começando a fazer dancinha no YouTube. E ela falou que o dia que ela viu que ela viralizou, galera assim, falando muito mal, mas olha que engraçado, né? Fala mal, mas vão lá assistir. E aí ela falou que ela fechou os comentários e continuou fazendo. Aí as pessoas falaram, mas como é que você lidou com isso? Ela, eu fui sofrendo e fazendo. Eu ia sofrendo e fazendo. E aí tá lá, ó, tem a vida dela. Né? Tem a vida dela, tem os negócios dela. A questão do como aí é um outro ponto que não tá em pauta aqui nesse momento. O que está em pauta aqui nesse momento é a pessoa fazer algo mesmo com críticas e continuar fazendo, tá? E tá aí desenvolvendo os caminhos dela, tá? Outras influências ainda podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Olha que importante isso. Outras influências podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Então é muito fácil, né? Qual deve ser a busca do que direciona a nossa vida? Isso vai me ajudar a aproveitar o meu potencial? E aí também conhecer qual é o seu potencial. Isso vai me causar um estresse, vai me trazer paz, bem-estar? Como é que vai ser? Às vezes, tem coisas que a gente tem que fazer que causam um certo estresse, mas são necessárias, né? Afrontar aí alguns desafios, resolver alguns probleminhas, uns abacaxis do dia a dia, alguns pepinos. E uma vida não realizada. E aqui eu contei aquela história do Barão por conta disso. Essa história me faz muito pensar, muito para ter coragem de transpor meus medos, sabe? Minhas inseguranças, porque aí você pensa assim, tá, mas eu não vou fazer isso. E se eu chegar lá na frente, olhar para trás e perceber a vida que eu podia ter construído e não construí, né? Então a gente pensa, eu não vou fazer a live porque eu tenho vergonha, porque vão falar, vão julgar, etc e tal. Mas aí tem alguém que vem, assiste e fala assim, nossa, Ivete, foi muito bom, aliviou meu dia, eu descansei. Eu tive casos de pessoas que tiveram curas emocionais mesmo, já em lives, entendeu? Porque essas dinâmicas são bem profundas. Então, e aí eu
pude ser um instrumento para levar para a pessoa aquela coisa positiva. Então é isso, ó. É o potencial aproveitado e é uma vida realizada, é uma realização. A Michelle falou assim, querendo comprar esse livro. Compra-me. Eu até esqueci de falar oficialmente no meu stories, porque comprem o livro, quem quiser, para acompanhar. A gente vai ficar 42 dias juntos. Eu vou dar uma enxugada aqui no que eu vou falar, por conta do horário, mas tem muito conteúdo. É muito legal. É muito legal. E ele até que é simples de ler assim, porque é uma lição por dia. Então, esse dia de hoje é bem longo, mas tem dia que é mais curtinho. Ontem, lembra? Foi mais tranquilo. Então, assim, ele é bem fácil de ler, sabe? É gostoso. E a gente vai mudando com o tempo. Então, é bom de tempos em tempos pegar. Às vezes também um dia ou outro, se não conseguir fazer todos os dias seguidos, abre o livro numa lição assim, aleatória, faz uma oração. Ai, Deus, me passa uma mensagem. Abre o livro. É gostoso, né? Vale a pena. Jéssica, bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Então, vamos lá. Há vantagens... peraí que tem mais uma partezinha aqui para ler. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada, direcionada pelos propósitos de Deus. Pode compensar o prejuízo... Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção, ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil, né? E aí, o que acontece? A gente chega lá no final da vida e acontece o quê? Você olha e fala assim, e agora? O que eu faço? Já cresci, já tive meus filhos, já paguei minhas contas e tô aqui. Tenho saúde, tenho vontade de viver, mas não sei o que fazer, né? Porque a gente não tem propósito. Algumas pessoas têm essa busca mais cedo, outras pessoas têm essa busca mais tarde, né? E aí aquela história, quando você vai conversar com pessoas que estão em situação terminal, elas... sempre existe um arrependimento de algo que queria ter feito e não fez, algo que queria ter vivido e não viveu. Então a gente tem que ter esse carinho e essa humildade. Novamente, eu acho que se eu tivesse que resumir, tudo gira em torno de ter humildade e coragem. Humildade e coragem. Porque quando a gente coloca o nosso ego e faz os julgamentos e tem os medos, todos os medos, culpas, julgamentos, inseguranças, também são coisas do ego. Também são, de certa forma, um orgulho, entendeu? Quando a gente fala assim, né, no Espiritismo fala muito sobre... A gente precisa principalmente combater o egoísmo e o orgulho para a gente crescer, para a gente evoluir espiritualmente, emocionalmente, né, e socialmente, né, coletivamente. O que é isso? Então, o orgulho, o egoísmo e o orgulho é isso. Eu tô com medo, então eu não vou fazer. Mas, pô, você não tá pensando nas pessoas que você vai impactar quando você fizer isso, né? Sempre tem alguém, entendeu? Eu tô com medo, não vou fazer. Mas, pô, você tá sendo orgulhoso. Você não tá pensando que você foi criada por Deus, que você é a perfeição de Deus, que você tem que deixar Deus reger a sua vida. Tem que deixar Deus no controle, Deus no comando, né? E aí você vê, nossa, mas então, de repente, agora eu tenho que largar tudo e deixar Deus no comando? Calma. Nós vamos fazer 42 dias de jornada justamente por isso. E por isso que é importante que a gente venha todos os dias. Como eu disse, são processos neurológicos, né? Você percebe o quanto a fé, ela tem um impacto muito mais profundo na nossa matéria e na nossa razão do que a gente imagina? Tá fazendo sentido para vocês? Contem para mim se tá fazendo sentido para vocês. Vamos lá. Eu vou continuar aqui que tem bastante coisa. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Primeira, conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Lembra da dopamina? É a busca. A gente foi feito para uma busca. Se não tiver direção, se não tiver um bom princípio de valores, de ideia, um bom conjunto de valores, de ideias, construtivo, edificante. Eu fiz o texto lá, Deus não joga dados ontem. Quem não leu, vai lá ler. Falei sobre isso. Quando que a gente se esqueceu, né? E eu falei ontem na live, se não me engano, sobre nós sermos seres que constroem e edificam. A consciência, que é o que nos diferencia dos outros seres, dos outros animais do planeta, é justamente a nossa grande vantagem competitiva que está sendo usado para quê? Aleatoriamente.
Aleatoriamente. Ó, põe uma criança numa casa sozinha. Você vai chegar lá, vai estar tudo bagunçado, tudo. Porque a criança não tem a disciplina, a criança não tem a noção da ordem, não tem a noção do progresso no dia a dia, né? Do desenvolvimento. Então, cabe a quem? Aos adultos, né? Colocarem aquela dinâmica naquele ambiente. Então, a gente tem que entender o quê? Que em algum nível nós somos crianças espirituais, né? E a gente não pode viver aleatoriamente. A gente tem que ter sentido, a gente tem que ter direção na nossa vida, a gente tem que buscar direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, né? A vida, ela suga a gente mesmo, a rotina do dia a dia, né? É um desafio, ainda mais no mundo globalizado, repleto de informação, repleto de oportunidades e cobranças até, muitas vezes. Só que a gente tem que ter um tempo de parar, respirar e se organizar. O que é importante para mim, né? O que é o bem? A gente sabe sempre o que é certo e errado. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que muitas das almas que estão seguindo um caminho equivocado, para a gente resumir genericamente, em algum momento elas vão se cansar, entendeu? Em algum momento elas vão querer seguir o caminho do bem, porque no fundo, no fundo do fundo, a gente tem registrado aqui, ó, na nossa alma, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, e qual é a nossa verdadeira busca. Por isso que tem tanta gente com depressão. Tem processos da depressão que advêm da infância, de registros da infância, desse ressentimento que eu falei dos 20 anos vivendo alguma coisa. O nosso inconsciente também faz isso, tá? Tem muito processo de depressão que advém de vivências. A gente às vezes não são nem traumas oficiais, assim, bloqueios oficiais, são vivências que geram programas mentais inconscientes que ficam ressentindo e de repente aquilo é captado num processo bioquímico do seu cérebro que vira uma depressão, tá? Vamos lá. Vantagens de uma vida dirigida por propósito. Essa live dava quase para ser 2, né? De tanta coisa que tem bastante coisa. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. E aqui ele fala assim: sem Deus a vida não tem propósito, e sem um propósito a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância e nem esperança. Isso é muito importante a gente falar. Olha só, a esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. Isso é muito importante a gente pontuar, porque uma coisa que eu vejo muito nas terapias, quando eu acesso o campo das pessoas e tudo, é exatamente a questão da esperança. Porque, como eu disse, a alma, ela vem para o mundo para evoluir. Aí o ego fala o quê? Eu vou curtir, que eu vou ficar rezando, vou querer falar de Deus, vamos curtir, tenho que sair, A gente não tem tempo, né? Não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para parar todo dia, fazer uma oração todo dia, não tem tempo para fazer uma meditação, né? E aí o que acontece? Você vai vivendo a vida porque você tem seus compromissos. Você tem que honrar seus compromissos. E aí eu vou falar com todo respeito o que tá vindo aqui pra mim, gente. A gente honra todos os nossos compromissos, mas a gente esquece de honrar a Deus, né? E isso é uma coisa pra gente refletir. A gente esquece de honrar a Deus. A gente tá aqui só por causa de Deus. A gente tá aqui só por causa dessa obra maior. Nós somos parte dessa obra maior. E a gente esquece de honrar isso, né? E aí quando a gente esquece de honrar a Deus, se nós somos a obra-prima dele, quem que a gente está esquecendo de honrar? A gente mesmo, né? Então, o que dirige a sua vida? O que dirige o seu dia a dia? O que te dirige as suas prioridades, os seus comportamentos, os seus sentimentos? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, mas nas pressões do momento e nas variações do humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. E a gente realmente precisa aí saber dizer não para algumas coisas. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus, né? Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável.
Olha lá, respeitando o corpo, né? O meu corpo é sagrado. Então eu tenho que ter uma noção. Eu acho que no aspecto coletivo, a maioria das pessoas, a gente não para lembrar, né? Que você tem um sistema circulatório, que você tem um sistema respiratório, que você tem células, que essas células são nutridas, que dependendo do que a gente alimenta no Nutricel, eu como de tudo, como lanche, como pizza, como chocolate, como de tudo. Só que numa linha central, eu sigo um estilo mais saudável. Né? Faço uns mini desafios, ficar aí uma semaninha comendo só salada à noite, com ovo para ficar uma refeição mais leve, beber muita água. Então, assim, a gente sabe, a fórmula é simples. E aí, se é difícil, se for para alguém que está assistindo agora, ou alguém que for assistir gravado, se for muito difícil para você, lembre-se que o importante é você começar, mesmo que seja com primeiros pequenos passos. Quando eu comecei assim, eu sempre tive uma alimentação muito à base de comida, a gente sempre teve uma alimentação muito saudável em casa. Sempre foi muito natural isso, ter comida, né? Arroz, feijão, uma carninha, uma salada, legumes, né? Enfim. Mas teve uma época que eu percebi que eu não estava comendo muita salada. Eu trabalhava fora, eu comia em restaurante por quilo. Aí eu falei, não, eu vou de segunda a sexta, eu vou me obrigar a colocar a salada no prato todo dia e eu só vou comer o resto do prato depois que eu tiver comido a salada. E aí eu comecei a pegar mais gosto por comer salada, né? Porque às vezes a gente dá umas desviadas. Desviar não é um problema. O problema é que você tem que voltar para a rota. Mas você só volta para a rota quando você tem clareza no que dirige a sua vida, né? Então eu vou colocar de novo aqui, ó, a agenda, uma vida dirigida por propósito, conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável, tá? Então vamos lá. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades, né? Então, na esperança que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio, sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento e de igreja na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. O que eu estava falando sobre a esperança é que eu percebo que tem muita gente que está com a vida feita, as contas pagas, tem uma boa vida social e a vida é isso. E aí você chega na vida e fala, e aí, a vida será que é isso? Né? E a vida não é isso. A alma começa a perder a esperança. E esse vai ser um dos grandes males do mundo aí no futuro próximo. Então a gente tem que saber renovar, a gente tem que saber, vem muito aqui, preencher o nosso espírito de vida. Né? A gente tem que preencher o nosso espírito de vida, né? Através do conhecimento e da informação. Então, a Bíblia diz, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês, tá? Fala sobre o apóstolo Paulo. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. E eu separei para contar aqui rapidinho a história do Paulo, porque é muito legal. Ele fala assim, seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse, estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Então, o que é? Paulo era Saulo, ele era um judeu, ele era muito estudioso, ele era de uma família de posses, e ele tinha aí um plano de carreira, digamos assim, né, dentro das crenças, né, da família dele e tudo. E aí, o que acontece? Ele perseguia os cristãos. Ele não é que ele não gostava, ele perseguia, né? E aí, um belo dia ele estava indo para Damasco e ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo e aí vem uma luz que cega ele. Jesus já tinha desencarnado naquela ocasião. E aí vem uma luz e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego. E ele fala, eu não consigo ver. E aí Jesus fala, vá até a cidade e procure fulano. E aí ele vai na cidade e procura fulano. E aí, se não me engano, é Elias que ele manda lá na casa do fulano. Ele vai para Elias e fala assim, Elias, vá até a casa do fulano, impõe as suas mãos sobre o homem que está lá sem ver, e ele voltará a ver. E aí, o milagre acontece. E é nesse milagre que Saulo se converte a Paulo e se torna um dos apóstolos que mais divulgou a história de Jesus, né? O cristianismo. Eu fiz 3 anos de estudo do Evangelho de Jesus Cristo no Centro Espírita e a parte das viagens de Paulo foram umas 3 aulas e é muito legal, né? Porque naquela época não tinha avião, né, gente? No máximo tinha barco. E ele, assim, dedicou a vida dele
para divulgar a mensagem de Cristo. E muito bacana, ele foi inclusive a Atenas. Atenas naquela época era onde tinha o centro, onde se reuniam os cientistas, os astrônomos, toda a turma aí, né, dos intelectuais. E ele foi para lá, e lá ele foi divulgar a mensagem de Jesus. Então a gente não imagina que para a gente viver o que a gente vive hoje, para a gente saber o que a gente sabe hoje, para a gente ter acesso às informações que a gente tem hoje, tudo que aconteceu, né? Uma vida muito direcionada. E se nós fôssemos as pessoas que vão criar um novo mundo? E se nós formos as pessoas que vão trazer novos conjuntos de valores, de ideias, de princípios para as próximas gerações? A gente não precisa deixar o mundo como aquela sala de estar que estava com uma criancinha pequenininha que não sabia onde estava indo, o que estava fazendo, o que era para fazer. A gente tem condições sim de se posicionar, só que para se posicionar a gente tem que saber o que dirige a nossa vida e a gente tem que se permitir entregar para Deus e deixar Deus agir. Porque não é sobre a gente, é sobre ele, né? E por fim, conhecer o seu propósito traz uma motivação e irá prepará-lo para a eternidade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bacana aqui. Chegará um dia que você estará diante de Deus e ele fará uma auditoria em sua vida. Lembra da história que eu contei? Um exame final antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso, nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Quais são as duas perguntas fundamentais que a gente tem que fazer no final da nossa vida, que a gente já pode ser esperto e antecipar agora? Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a sua formação religiosa em si ou visão doutrinária. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Então, a mensagem que Jesus traz para a gente, do amor, do perdão, da compaixão, da vida em união, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? A gente começa a ligar os pontos, gente. Se a vida é uma jornada onde a gente desperta a consciência, onde a gente se desenvolve para acessar cada vez mais Deus, que é a obra suprema, que é justamente o que a gente faz parte, que é justamente o que a gente tem que entender que não é sobre a gente individualmente, a gente entregar para Deus, então a gente precisa desse desprendimento proposto por Jesus, para que a gente possa largar os orgulhos, largar os medos e acessar cada vez mais essa inteligência, cada vez mais esse caminho, essa verdade e essa vida. Tá fazendo sentido para vocês? Comentem aí para mim se está fazendo sentido para vocês. E a segunda pergunta, o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida, com as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos? E aqui não tem como não lembrar da parábola dos talentos, O Senhor foi viajar e deu a um servo um talento, a outro deu 2 e a outro deu 5. E falou, quando eu voltar a gente vai prestar contas disso. O que tinha 5 foi lá, investiu 5, multiplicou em mais 5. O que tinha 2 foi lá, investiu os 2 e somou mais 2. E o que tinha 1 ficou com medo de perder, ó o medo, e enterrou. E aí o Senhor voltou e aí falou, e aí, o que vocês fizeram? E aí o que tinha 5 multiplicou, e o Senhor falou, o Senhor falou, então aqui, olha, mais 10 talentos para você, servo bom e fiel, entrará no reino dos céus. E o que tinha 2 também, servo bom e fiel, entrará no reino dos céus. E o que tinha 1 enterrou, servo mau, para ti haverá choro e ranger de dentes. Mas eu te pergunto, Deus é maldoso ou a pessoa que direcionou a vida dela para o choro e o ranger de dentes? Como é que uma pessoa que não age para ser uma flor que floresce, para ser uma árvore que gera frutos, quer florescer e gerar frutos, Não faz sentido.
porque você não fez o processo que é necessário. Então a gente tem que tentar entender também que o que a gente vive, de alguma forma a gente está colhendo algo que a gente plantou. E a gente pode a todo momento plantar novas sementes, com novas atitudes, com novos pensamentos, com novos sentimentos, com novas ideias, com uma nova direção na nossa vida, tá? E aí, novamente, o que dirige a sua vida? O que dirige o seu dia a dia? O que dirige as suas escolhas? O que determina as suas decisões? A primeira pergunta, ela vai determinar onde você passará a eternidade. E a segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. O Flávio, sim, tudo faz sentido. Ótima explanação. Obrigada, Flávio. Necessário hoje em dia para conduzir a maioria das pessoas que estão, sim, com raciocínio e escolhas engessadas depois dessa época de pandemia. Que instalou o... Eu acho que acabou, não instalou o... Eu não tô conseguindo ver aqui. O... medo na maioria. É isso aí mesmo. Luz ilumina. É isso aí. É isso mesmo, tá? Eu vou correr aqui que eu tô preocupado com o horário. Eu nem sei se vai cair quando der 1 hora. A gente já vai fazer a meditação. Pensando sobre o meu propósito de vida. O finalzinho do dia 3. Tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Pergunta para meditar. Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E o que eu desejo que dirija? Então, a gente tem que fazer sempre, constantemente, essa pergunta. O que dirige a minha vida e o que eu desejo que dirija? E vamos para a nossa meditação, que eu preparei aqui uma meditação bem bacana. Vamos fechando os olhos, respirando fundo. Agora você vai se acalmar. Deixa o ar da sua respiração subir até o topo da sua cabeça. Então vamos lá juntos. Respire, você relaxa 10 vezes mais agora. E agora todas as informações que a gente conversou, todas as ideias que a gente conversou, elas vão se organizando na sua mente consciente, na sua mente inconsciente. E você relaxa. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai iluminando os seus pensamentos, seus sentimentos, vai acalmando você. E ele desce pelo seu pescoço, seu ombro, seu tronco, seu quadril, suas pernas e seus pés. A todo momento você continua respirando e relaxando. E você vai se concentrando cada vez mais no som da minha voz. Você vai deixando as suas preocupações, dúvidas, anseios, culpas, medos, todos de lado. Você vai deixando todas as suas preocupações, suas culpas, ressentimentos, raivas, medos, todos de lado. Você respira fundo, totalmente concentrado no seu coração agora. Seu coração se torna pura luz, expande 10 vezes mais agora, ficando bem maior do que o seu peito, bem maior do que o seu corpo, bem maior do que a sua casa, bem maior do que a sua cidade, bem maior do que o seu país, bem maior do que o planeta Terra. E você respira fundo. E relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo. Deixa seu corpo soltar, solta seu ombro, solta suas pernas, solta seus braços. Relaxa bem tranquilo, bem relaxado. Que delícia. Concentra toda a sua energia no seu coração. A sua mente inconsciente e sua mente consciente se unem agora. E elas vão trabalhar agora a seu favor, em seu benefício, diretamente conectadas à sua alma. E você mentalmente vai levando a atenção para dentro do seu coração. Como se uma bola de luz saísse do seu coração e fosse para o centro do seu peito. E você começa mentalmente a andar em uma estrada. A estrada da sua vida. Vá percebendo como é essa estrada. Quais são as cores, se é uma estrada pavimentada, se não é. Vá percebendo as cores, os movimentos. Vá percebendo a sua roupa, seus sentimentos, vá percebendo a direção da estrada. Você tem certeza que você está na direção correta? O que dirige a sua vida neste momento? Respirando fundo. Com pleno controle do seu corpo, você vai acompanhando a minha voz te guiando nessa caminhada. E você vai agora pensando o que mais te impede
de viver uma vida melhor, uma vida com mais bem-estar, uma vida com mais coragem, uma vida com mais ousadia, uma vida com mais felicidade, com mais saúde, amor e com mais fé e Deus. Você respira fundo. Vá começando a sentir qual é a importância de Deus na sua vida e amorosamente, humildemente, carinhosamente, corajosamente, faça uma avaliação. Se você está dando o devido valor, o devido impacto, a devida direção para a sua vida dentro do que Deus tem planejado para você. A sua alma sabe o que Deus tem planejado para você. Você sabe. No fundo do seu coração você sabe o que é bem e mal, o que é certo e errado, e o que é bem e mal para você. Você sabe disso. E você começa a perceber agora, com toda a sua autoestima, com todo o seu amor próprio, com toda a autoaceitação, que tanto você é mais capaz de viver essa vida melhor e mais direcionada, como é o que você deseja nesse momento. E você toma a decisão nesse momento de fazer esses ajustes com muito carinho, com muita paciência e tolerância. E a partir de agora você caminha na estrada da sua vida, dissolvendo e cancelando todas as culpas, ressentimentos, raivas e medos que você traz na sua vida até agora. A partir de agora, você caminha firme na estrada da sua vida, dissolvendo todas as culpas, ressentimentos, raivas e medos que você traz na sua vida até agora. A partir de agora, você caminha firme na sua vida, dissolvendo e cancelando. E já estão cancelados. Definitivamente, todas as culpas, ressentimentos, raivas e medos que você traz na sua vida até agora. Respira fundo. Com o pleno poder do seu corpo, a luz do seu coração vai expandindo, ficando maior do que você, ficando maior que o planeta Terra, e você vai subindo lá para o espaço. Você vai passando por luzes multicoloridas, você vai subindo para um portal de luz branca, iridescente, amorosa, que vai iluminando sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, seus braços, seu tronco, seu quadril, suas pernas e pés. E você agora acessa a sua alma. A sua alma vai te mostrar a sua centelha divina. Você acessa a sua centelha divina. E você vai expandindo todo o seu poder e capacidade de realização. Vai expandindo todo o seu poder de capacidade de realização. A sua cabeça vai recebendo um disco, como se fosse um disco de luz que vai expandindo todos os seus talentos, as suas habilidades. O seu cérebro vai recebendo um restart. Ele vai recebendo um recomeço, uma restauração bioquímica, uma restauração neurológica. Vá sentindo assim um grande agito, mas com muito amor, com muita paz. Você respira fundo. Está concluído. Você vai sentindo todo o seu corpo se reorganizando agora. Do seu cérebro, da sua mente, vai descendo como se fossem raízes de luz que vão descendo do seu cérebro para os seus olhos, para os seus ouvidos, para a sua boca, para os seus dentes, para os seus tendões, para os seus ossos, para os seus músculos, para os seus órgãos, para o seu coração, para as suas costelas, para o seu estômago, para o seu fígado, para o seu baço, para as suas mãos, para a palma das suas mãos, para os seus joelhos, para os seus pés. E essas raízes vão descendo até o centro da terra, vão te conectando com o centro da terra. E você agora, com toda essa sua capacidade de realização e todo esse poder expandido, você vai começar a perceber que tem uma escada na sua frente. E você caminha para essa escada e você vai subindo cada degrau dessa escada, vai fortalecendo ainda mais o seu poder e capacidade física, mental, emocional, financeiro e espiritual. Cada degrau que você sobe dessa escada vai fortalecendo ainda mais o seu poder e capacidade físico, mental, emocional, financeiro e espiritual. Cada degrau que você sobe nessa escada vai fortalecendo ainda mais o seu poder e capacidade físico, mental, emocional, financeiro e espiritual. E agora você está numa nova direção na sua vida, a sua vida futura, a direção exata que Deus, o Pai maior, amoroso, misericordioso, criou você para seguir. E você segue feliz e convicto nessa direção.
Respira fundo e você vai mentalmente caminhando nessa sua vida futura. E você vai observando quais são os novos lugares aonde você está na direção correta da sua vida. Você vai observando quais são as novas pessoas que estão com você na direção correta da sua vida. Você vai observando quais são as novas situações que você vivencia na direção correta da sua vida. Você vai observando quais são as novas percepções que você tem nessa direção correta da sua vida. Respira fundo. Vai percebendo quais são as crenças e valores, as suas capacidades, quem você é. Respirando fundo. Se for necessário, coloque aquele espelho à sua frente para você ver quem é você na sua vida, dirigida de acordo com o que Deus te criou para ser. Observe a sua constituição física, observe a roupa que você está usando, observe o brilho nos seus olhos, observe inclusive os músculos da sua face, o seu sorriso, o seu cabelo. Observe a sua coluna, a sua postura, como está nessa imagem. E você respira fundo e você vai trazendo, você vai abraçando essa pessoa que está nesse espelho. Traz para dentro de você essa pessoa. Traz para dentro de você essa pessoa. E a partir de agora, no seu coração, você sente que é leve, tranquilo, permitido e seguro você deixar que Deus guie a sua vida. Você sente a partir de agora que é leve, tranquilo e permitido e seguro viver uma vida para Deus. E você começa a entender todos os dias, a todo momento, que Deus tem grandes planos e um propósito muito maior para você. E você permite que Deus haja na sua vida. E você começa a entender todos os dias, a todo momento, que Deus tem planos muito maiores e um lindo propósito para você. E você permite que Deus haja na sua vida. Então respira fundo. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai vivendo os seus dias de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. E você começa a entender todos os planos que Deus tem para a sua vida. A nova direção e todo o propósito que Deus tem para a sua vida. É leve, tranquilo, permitido e seguro. Você já sabe como. E você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, entregando a sua vida para Deus e permitindo que Deus dirija a sua vida. E agora, com todo esse sentimento de permissão para que Deus dirija a sua vida, você vem retornando e trazendo essa nova consciência. Agora, com todo esse sentimento de permissão de que Deus dirija a sua vida, você vem retornando e trazendo para a sua consciência. Você agora, com todo esse sentimento, essa certeza de permissão de que Deus dirige a sua vida, você vem retornando e trazendo para a sua consciência. Você respira fundo. E no 3 você vai abrir os olhos. Você vai trazendo todo esse sentimento para todas as células do seu corpo. Permita que seu coração expanda para todas as células do seu corpo. 2. Você vai relaxando, mexendo os seus braços, suas pernas. Vai trazendo essa consciência para o momento presente. E 3. Você vai abrindo os olhos, feliz, em paz, para viver uma nova vida. Contem-me como vocês estão. Contem-me como vocês estão. Como foi para vocês? Eu tinha até mais coisa para falar, mais coisa para ler. Esse capítulo é muito extenso, é muito bacana. Quem tiver vontade de comprar o livro, compre, porque é um livro muito legal. Você vê que é como eu falo, né? A gente às vezes acha que a fé, que Deus, até a religião é só ir na igreja e rezar, mas não é. Lá é só um lugar, o templo religioso, seja qual for a sua religião, qual for a sua filosofia de vida, ele é só um lugar, é uma fonte para você beber. E eu vou falar como vem aqui para mim. É uma fonte para você beber da vida de Deus.
da palavra de Deus, da verdade de Deus. Mas quem faz a sua transformação é você, a partir do momento que você se abre para essa vida de Deus entrar em você, para essa palavra de Deus entrar em você, para essa verdade de Deus reger a sua vida. E hoje a gente consegue entender mais claramente. Me fala se faz sentido para você a nossa aula 1. Tudo começa com Deus, né? Tudo começa com Deus. Então, novamente, pensando aí sobre o meu propósito de vida, vão me falando como vocês estão, vão retornando, respirando fundo, lembrando que essa sensação de bem-estar, ela é muito boa, mas a gente agora vai voltando ao momento presente e vai colocar aí em prática, no nosso dia a dia, no nosso novo eu sou, nas nossas ações, pensamentos e sentimentos, né? Vocês estão bem? Comentem aí para mim, tô aguardando. Então, novamente, vou repassar aqui pra gente finalizar. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E a pergunta para meditar. Na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E o que eu desejo que dirija? Então, a gente tem que lembrar dessa questão, né? Eu quero agradecer a todos. Quem estiver assistindo essa live gravada, lembre de comentar como foi para você, contar qual foi o sentimento, o benefício que você sentiu ao fazer a meditação. Eu desejo realmente que todos vocês que estão aqui comigo assistindo, quem for assistir depois gravados, possam sentir no coração esse amor de Deus, essa fé em Deus, e na mente esse desprendimento de tudo que te impede de perceber tudo que é eterno e sagrado na sua vida e em você, e caminhar pela vida de uma maneira mais elevada, mais feliz, mais em paz. Porque tudo que vem para tentar distrair a gente desse caminho da luz, desse caminho de Deus, vem para tentar roubar a nossa paz. Não permita. Lembre-se do que dirige a sua vida e mantenha-se firme na sua caminhada, na sua jornada de fé, de luz, de amor, de paz. Graças a Deus. Gente, um beijo grande. A Denise está muito bem. Graças a Deus, gente. Um beijo grande. Amo vocês. Amanhã tem mais. Dia 4, o que a gente vai falar no dia 4? Criado para ser eterno. Bom, um beijo grande. Um maravilhoso dia para vocês. E tchau. Até mais.